Olá, amigos do universo! Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever para você receber nossos conteúdos. Hoje a minha dica é para falar para esses candidatos que estão em busca de um primeiro emprego e ficam tão ansiosos de como se preparar para essa situação. Você tem que ter um currículo objetivo e não precisa colocar excesso de informação. O currículo precisa ser aquela receita de bolo que vai chamar a atenção. Sabe quando você lê uma receita que você já imagina como o bolo é? E você tem vontade de fazer o bolo para saber se realmente é aquilo? Pois é, o seu currículo, quando vai lá para o recrutador, ele tem que causar esse interesse. Será que esse candidato é interessante mesmo, como tudo que está dizendo aqui? E aí é muito importante que no seu currículo só tenha a verdade. Isso é o óbvio, mas a gente precisa prevenir. Uma outra coisa, você sempre faz os seus stories aí para as suas redes sociais. Então aproveite e se grave. Faça várias gravações como se fosse uma entrevista simulada. Isso vai ajudar você a se sentir mais à vontade quando a entrevista acontecer e você poderá corrigir, olhando no seu próprio vídeo, aquela postura, aquele jeito, uma forma de se comportar que você acha que não está muito boa, que nem você te contrataria num processo seletivo. E aí você vai lá e já corrige. A outra coisa é o seguinte: você tem que conhecer a empresa que você está desejando trabalhar. Entra na internet, dá uma olhada. Que empresa é essa? Como é que ela está situada no mercado? Quais são os objetivos? Que proposta ela tem para oferecer? Aí você já fica sabendo até qual é o tipo de formalidade ou informalidade nessa empresa, para se preocupar de como você vai chegar lá nessa sua primeira experiência de um primeiro contato. Por quê? Às vezes não é a vitrine que faz você entrar na loja? Pois é, o candidato tem que entender que ele é um produto e ele tem que se apresentar como um produto atrativo nessa empresa que ele quer trabalhar. Então a escolha da sua roupa deve ser sempre o mais formal possível, de forma que você possa causar essa boa primeira impressão, porque se você já chega lá despojado demais, abusando nos excessos, não vai ficar legal, porque você tem pouco tempo para causar esse primeiro impacto e o interessante é que ele seja a seu favor. Então não abuse de acessórios, perfumes, maquiagem, decote, transparência. Chega lá de uma forma formal, qualquer que seja a sua escolha, não precisa ser roupa de grife, mas aquela roupa que vai causar uma primeira impressão. Outra coisa, existe uma diferença muito grande entre experiência e potencial. A experiência, às vezes, até está ligada ao passado e o potencial ao futuro. O recrutador, muitas vezes, quando a pessoa não teve um emprego de carteira assinada, vai observar a forma como você fala de cada uma das suas competências. E o que é a sua competência? É o seu conhecimento, junto com uma habilidade que você tem de fazer alguma coisa e que atitude você tem para fazer isso. Essa situação, se você tem segurança para passar, vai contar muito a seu favor. E a competência a gente prova com fatos. Se você tem fatos para exemplificar uma competência, isso vai ser muito bom, um ponto muito positivo para você. A empresa quer alguém que vá contribuir com ela, que vá trazer coisas que possam ser agregadas nessa situação que a empresa espera de um candidato, porque ela vai investir, vai ter uma folha de pagamento, vai ter encargos, vai ter tributos, vai ter todo um custo de processo de recrutamento. E eu digo sempre que o recrutamento é como um casamento sem namoro. Você tem que ser o mais assertivo possível com essa pessoa que você vai levar para dentro da sua empresa. Então você pode não ter uma experiência de carteira assinada, mas já ter feito trabalhos voluntários, é importante você falar. Qualquer a situação autônoma, algum projeto individual que você tenha desenvolvido, se você deu aula particular, se você vendeu alguma coisa nesse estilo porta a porta, porque o que isso significa? Que normalmente você tinha um bom poder de comunicação, você se preocupava com o cliente, você administrava a entrega dos seus produtos. Isso são coisas que contam muito a seu favor para uma empresa, porque a empresa quer uma pessoa organizada, proativa, comunicativa, que tenha potencial para ela investir em você. Então você tem que ser uma boa vitrine de você mesmo.
né? Você tem que convencer, ter poder de convencimento, primeiro para você chegar lá com sua autoestima reforçada e depois para convencer esse recrutador das coisas que ele está querendo encontrar em você. Então você entenda que não tem problema se você não tem experiência de carteira assinada. Você tem que se vender bem e falar bem das suas habilidades. Outro ponto importante, esteja preparado para responder as perguntas que forem feitas a você. Muitas vezes alguém pergunta, me fala um ponto forte a seu favor. Aí a pessoa diz, eu sou organizada. Tá, mas o que leva você a achar que é uma pessoa organizada? E aí a pessoa fica sem ter o que dizer. E você precisa saber, olha, você pode dizer coisas. Meu armário é sempre muito elogiado pela minha mãe, pelos meus parentes. Eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade para encontrar documentos, porque minhas coisas estão sempre em ordem. Eu tenho tudo muito bem arrumado dentro das minhas gavetas. Eu gosto de ser uma pessoa que mantenho a casa em ordem, porque facilita o meu dia a dia. São coisas que provam que essas características de organização você realmente tem. Não diga nunca como ponto fraco, eu sou perfeccionista. Isso já é manjado demais e ninguém consegue ouvir. Se você conhece realmente seus pontos fracos, fale deles com uma iniciativa de convencimento de que você tem consciência de que também tem pontos para melhorar e que não é um super-homem, uma super-girl de perfeição. E procure dizer sempre a verdade, não criticar, porque ninguém gosta de uma pessoa mal-humorada ou aquela pessoa que critica alguma coisa que já passou, certamente vai criticar alguma coisa ainda futura que vai acontecer. Eu desejo a você boa sorte, que acompanhe os nossos conteúdos nas nossas redes, para que você possa ter cada vez mais nossas dicas, acrescentando coisas boas para a sua vida, tá bem? Por hoje vou ficar por aqui e até o nosso encontro.